Essa é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é As Bolhas. Ela foi dada em Brisbane, Austrália, em 17 de novembro de 2018. Essa e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Por todo o mundo, meus queridos, meu parceiro irá dando mensagens que são iguais. Vocês precisam ouvi-las um pouco diferentemente a cada vez. Há aqueles nessa cidade chamada Brisbane que nunca viram isto. Há aqueles nessa cidade que estão na sala, que estão impressionados com o quão rápido meu parceiro começa a canalizar. E nós já dissemos isso antes, se vocês ainda não ouviram. Se você tem Deus em seu interior, cruzar a ponte se torna mais fácil e mais fácil, cada vez mais fácil. Porque é simplesmente acessar aquilo que você já tem. Não é ir para algum lugar distante para encontrar alguma entidade que esteja no céu trazendo-a para você. Não se trata de mudar sua postura ou respirar de forma diferente. É sobre aceitar aquilo que você já tem, que é luz e beleza e compaixão e alegria e cura. E essa mensagem é a mesma todas as vezes. Os humanos querem dar nomes a essas canalizações. Eles fazem isso, dê um nome ou não. É um desejo linear. Qual é o título de hoje? E no passado, eu nunca fiz isto, porque é algo tão linear. Mas eu o farei. E hoje nós chamaremos esta curta mensagem Observem as bolhas. Eu quero falar sobre as camadas da crença. Coisas estão mudando quando se trata da forma como os seres humanos pensam, a forma como eles sobrevivem. Deixe-me falar sobre uma velha energia, uma situação e uma crença. Realmente, há dois tipos de coisas em sua vida que irão estabelecer aquilo no que você acredita. E a primeira é aquilo que foi ensinado a você. O que seus pais dizem a você a respeito do homem na cadeira canalizando? O que vocês aprenderam na escola a respeito dessa possibilidade do que está acontecendo agora? O que aqueles que estão nas organizações que são espirituais talvez disseram a vocês? E o que quer que tenha sido aquilo foi solidificado em sua consciência, porque aquelas eram pessoas em quem você confiava. Aqueles eram indivíduos que você amava. E então você começou a construir, portanto, uma parede de crença. É mais do que uma parede, é uma caixa. É quase como se ela rodeasse você e se torna você. Você é definido por aquilo que você acredita. Se você duvidar disso, quando você se encontrar com um político e ele disser a você naquilo que ele acredita ou a qual partido ele pertence, você acabou de expor a caixa deles. Isto é quem eles são. E, portanto, esta caixa de crença se torna você. Mas, meus queridos, em uma velha energia, vocês precisam fazer mais do que colocar em uma caixa, vocês precisam fazer um castelo. As paredes precisam ser fortes para que ninguém possa derrubá-las. Porque se torna a sua existência e a sua sobrevivência. No que você acredita é aquilo que você é. Há aqueles na plateia, e sempre há, velhas almas, todos eles, que não necessariamente acreditarão naquilo que está acontecendo agora, devido ao que foi ensinado a eles. O segundo aspecto da crença nessas camadas vem da experiência. O que você, portanto, experimenta se torna a segunda caixa. Alguns até mesmo dizem que
é uma série concêntrica de caixas e que há muitas camadas, caixas dentro de caixas. Primeiro é isso que foi ensinado a você, segundo o que você experimenta, e tudo isso se reúne para formatar quem você é. E em uma velha energia, meus queridos, vocês contavam com isso. Vocês iam de lugar para lugar e isso era você. Meu querido, com aquilo que você sabe a respeito de compaixão e a respeito de Deus, com aquilo que você literalmente tem experimentado, o que acontece quando você compartilha aquilo com alguém que tem uma caixa forte? Ele fugirá de você. Ele não dirá, bem, não é nisso que eu acredito, mas é interessante, conte-me mais. Ao invés disso, ele irá calar sua boca, porque você, portanto, será uma ameaça para a sobrevivência dele dentro da sua caixa. É um atributo de uma velha energia que é a natureza humana. É a forma como a civilização funciona e como ela compete por recursos. Ela se protege consigo mesmo, assegurando-se de que ninguém mais possa entrar, e compete. Meus queridos, isso está começando a mudar. O'Crion, o que acontece quando alguém é convertido para um outro pensamento? Isso não é mudar a caixa? Ah, meus queridos, o que há é que você saiu de uma caixa e entrou em outra. E no processo, você perde muitos amigos. Porque a caixa deles e a sua nova caixa, elas não se relacionam bem. E portanto, você tem a guerra das caixas. E você sabe do que estou falando. As caixas são fortes. Elas são sobrevivência. E aí que permanece até hoje. Há algumas coisas interessantes acontecendo, deixe-me contar-lhes uma. A ciência está desempenhando um papel no exame de algo que vocês nunca pensaram que eles examinariam: a alma humana. Agora deixe-me dizer-lhes por quê, muito rapidamente. Mais tarde hoje, meu parceiro trará a vocês prova da descoberta por grandes instituições e universidades de que a consciência muda a física. Portanto, a consciência precisa ser energia. Você está seguindo isso? Se a consciência é energia, de repente, ela precisa então obedecer às leis da energia conhecida como trazida por vocês por Einstein. E uma daquelas leis, a primeira, da termodinâmica, é que a energia não pode ser criada ou destruída. O que acontece quando alguém morre? Com a consciência. Agora, no passado, aquelas leis da termodinâmica, quando o ser humano morria, não havia nenhum problema. Ele retornava à Terra. A energia que era um humano seria então dissolvida e seria aceita, ela mudaria. Mas de repente, a consciência, ela não atrofia, simplesmente desaparece. Para onde ela vai, o que ela faz? Portanto, a ciência precisava olhar para isso. E aquilo que eles descobriram é isso. A consciência precisa ser energia e quando se morre, ela retorna ao universo. E isso é o melhor que eles podem fazer. Este é o estudo da alma humana, meus queridos. Agora deixe-me dizer-lhes a respeito da tendenciosidade da caixa deles. Mesmo que eles estejam estudando a alma humana, a energia da consciência e da vida após a morte, vocês descobrirão que eles nunca, jamais estudaram em ambas as direções. Isso vai apenas numa única direção. Esta é a linearidade do tempo. Eles nunca fizeram a pergunta: como a energia chegou até você? Então uma criança nasce e bang, ele tem energia. Isso é chamado de consciência. Mas de onde ela veio? Vocês não podem criá-la, vocês não podem destruí-la. Precisa ser dada de alguma forma. De onde ela vem? Quando ela aparece? Todas estas coisas estão começando a serem descobertas. Mas a caixa permanece sólida, mesmo na ciência. É tão interessante observar as caixas permanecerem quando a verdade ocorre.
Quando se pensava que os germes não existiam, houve aqueles que riram da ideia. Antes dos microscópios e os micróbios que estavam vivos e que causavam doenças. E então foi descoberto. E então vocês puderam vê-los. E houve cientistas que foram para seus túmulos dizendo: não, eu ainda não acredito. Porque a caixa era soberana. Atualmente há aqueles envolvidos na crença de que a Terra é plana, porque sua caixa é soberana. Percebem para onde estou indo com isso? Então deixe-me dar-lhes algo. Eu quero mostrar a vocês como uma caixa pode ser destruída. Eu quero dar a vocês uma história que é comum demais neste mundo, nesta bela terra. Deixe-me apresentar-lhes a uma mulher. Uma mulher que não tem um nome porque representa muitas mulheres neste momento, hoje. Eu mostrarei a vocês algo que acontece diariamente neste planeta, diariamente. É um evento que destrói a caixa. Este humano que eu descreverei, deixe-nos torná-la uma cientista. Vamos dizer que ela é uma bióloga celular. Ela sabe como as coisas funcionam. Ela sabe o que ela sabe porque foi ensinado bem a ela. E sua caixa é forte. E ela faz um bom trabalho. E ela é uma boa mulher. E então, aos seus 58 anos, ela começa a ignorar a dor em seu abdômen. E ela o ignora por 1 ano. E então ela não pode mais fazê-lo. E então, antes de ser tarde demais, quando ela vai e descobre o que é, ela recebe 3 meses de vida. Está em toda parte. A doença estava em toda parte. E ela entra em um estado engraçado. É uma negação primeiro, raiva depois começa um medo incrível. Porque esta mulher não acredita na vida após a vida. E então algo ocorre. E o que eu sou prestes a dizer a vocês é a forma como funciona. E está funcionando dessa forma hoje mesmo. Mesmo enquanto vocês estão aqui sentados. O medo mais obscuro vem sobre ela enquanto ela está deitada no hospital. É mais escuro do que a escuridão. É difícil descrever como o medo pode pegar vocês. O cara com a foice está vindo para a sala e não há nada além dela. Há apenas escuridão e a consciência está prestes a desaparecer. E é horrível. E é horrível. E é horrível. E naquele momento, daquela escuridão que vocês não podem nem mesmo acreditar, de repente, há arrepios. E de repente, parece haver até mesmo luz e liberação, algo acontece. E ela desperta e percebe que o medo disseminou-se e ela não sabe nada a respeito dele. O que está acontecendo? Até que eles começam a medir a doença e ela foi-se embora. Bem-vindos à remissão espontânea. Uma transformação da termodinâmica mal compreendida, onde a doença foi convertida à estrutura celular e em saúde e em novas células sanguíneas e todas as coisas que você negava ou que não poderiam acontecer. E acontece porque o indivíduo estava com tanto medo que foi convertido. Por várias vezes, hospital após hospital após hospital. E eles chamaram isso de um milagre. E eles não compreenderão que é a magnificência do ser humano, mesmo alguém que não crê. Controlará sua própria biologia. E neste caso foi o medo. E que tal aquele que tem compaixão e toca o eu superior? A mesma coisa. Ele precisa suspender a crença totalmente. E acontece várias e várias vezes. E não se torna uma prova. Meus queridos, se torna um mistério. Porque as caixas daqueles ao redor não compreendem que a caixa daquela mulher foi destruída. E ao invés, ela não perdeu a crença, a não ser
que agora que ela tem é uma bolha. A bolha pode ser expandida a cada dia, ela percebe, e ela não sabe que ela não sabe. Ela olha adiante para coisas que estão vindo. Aquela caixa de crença já não é mais rígida, ela é permeável, é uma bolha que pode ir para qualquer lado e ficar de qualquer tamanho. E eu quero contar algo a vocês. As crianças deste planeta estão nascendo com bolhas. E não importa o que vocês digam a elas. Avós, avós, eu direi, se vocês perceberam, eles não acreditarão em vocês. Porque elas experimentaram coisas que são intuitivas por elas mesmas. Elas vêm com uma consciência que sabe melhor do que simplesmente construir uma caixa e que diz, isto é tudo que há. Eu trago isto a vocês, para que vocês possam ver o mundo real disto, na vida cotidiana. E eu trago para vocês enquanto vocês se sentam aí. Você tem uma caixa ou uma bolha? Você já estabeleceu em sua mente que tudo isso é bobagem? Ou talvez, apenas talvez, você possa manter sua crença, mas colocando uma membrana semi-permeável em sua bolha, para que ela possa ir em ambas direções, para você e para os outros. E então você se torna um veículo que está aberto para a verdade. E o que acontece é a primeira lei da termodinâmica. É aquilo que vocês tinham antes se torna convertido, a energia de sua crença então é transposta e então transformada para um novo tipo de energia de permissão. E ao invés de você acreditar, você permite. E essa permissão cria um ser humano que está aberto para ser curado, para a ideia da epigenética, onde as células estão todas ouvindo a consciência do seu corpo. Isso vai muito além disso, meus queridos. Vocês podem se manter vivos por muito mais tempo. Vocês podem começar a rejuvenescer. Vocês podem fazer todas essas coisas, porque vocês são magníficos. Vocês já ouviram isto antes de Cryo? Eu disse a vocês. Eu vou por todo o mundo com meu parceiro. E eu dou a mesma mensagem. Capacitação, beleza, compaixão e unidade criarão a paz na Terra. E assim é.